Olá! Estamos começando mais uma série do canal Eu Esqueci e dessa vez falando para vocês sobre equação do primeiro grau, um assunto aí que percorre praticamente toda a nossa vida escolar e às vezes também fora dela. E vamos começar bem do início, então, bem o básico. E é importante que vocês saibam também sobre operações inversas. Eu vou falar melhor sobre isso ao longo do tempo. Então, se você está aqui, é porque em algum momento você foi fazer algum exercício que envolvia a equação do primeiro grau e deve ter se perguntado: como é que faz isso mesmo? Eu esqueci. Mas eu espero que ao final desse vídeo você possa dizer, mas o relembrou. Que Renanzinho, eu que vou te falar de uma maneira bem organizada como que faz isso daqui. Então, bora lá? Ser feliz, que nessa vida não dá tempo de ser triste? Seguinte, eu preciso saber quais são as operações inversas. Então, o que é operação inversa? É aquilo que desfaz o que você acabou de fazer. Então, por exemplo, se eu dei um passo para trás, desfazer isso seria dar um passo para frente. Se eu abaixei, o que desfaz isso seria levantar. Então, no caso das operações, eu estou querendo determinar um número que eu estou utilizando como x e perceba que está sendo adicionado 4 a esse número. Então, como que eu desfaria isso daqui? Eu vou desfazer essa adição de 4 subtraindo 4. Então, entenda que uma equação ela precisa de uma igualdade. E pensando tecnicamente, temos o lado esquerdo, que é chamado primeiro membro, o lado direito, que é chamado de segundo membro da igualdade, mas a gente não usa esses termos técnicos, e basicamente que tudo que é feito do lado esquerdo, por ser uma igualdade, você também precisa fazer do lado direito, como se fosse um espelho, ok? E pensando nisso, provavelmente você aprendeu a fazer desse jeito que eu vou mostrar. No entanto, você provavelmente pula essa passagem e nem se lembra que ela um dia existiu. É claro que eu também não faço desse jeito, mas é importante para vocês entenderem. Então, se eu estou adicionando 4, qual que é a ideia? Eu vou subtrair 4, entendendo que a subtração é a operação inversa da adição, e por se tratar de uma igualdade, eu preciso fazer isso daqui em ambos os lados da minha equação, em ambos os membros. Então, eu vou subtrair 4 dos dois lados, ok? E aí, qual que é a ideia? Que essa continha aqui, esse resultado, ele dá zero. E eu mantenho o 9 menos 4. Chegando ao resultado que vocês já conhecem. Então, provavelmente você, durante toda a sua vida, você fez esse percurso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Você provavelmente pulou essa passagem, né? Então, vocês pulam essa passagem, na verdade, daqui, ó. Vocês vão praticamente direto. E tudo bem você pular essa passagem. Não tem problema nenhum, contanto que vocês saibam do que se trata a equação. Ela é uma igualdade. E chegando ao resultado de 5. Claro que essa daqui é uma equação muito básica, porque estamos no início, ok? E uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum. Toda vez que se tratar de uma equação, independente do tipo dela, você precisa apresentar um conjunto solução. Algumas pessoas também conhecem esse conjunto solução como conjunto verdade. Então, uma maneira de vocês resolverem isso daqui, o jeito mais prático, deixa eu mostrar para vocês, é operar com a
operação inversa, que é, se você tem um mais 4, desse lado ele vai operar como operação inversa, e na verdade é a operação inversa da adição. Qual que é a operação inversa da adição? É a subtração. Então, a minha dica aqui é que vocês removam do vocabulário aquilo que vocês estão acostumados a dizer, que é passa para lá como menos. Não, é operação inversa, ok? Então, quando a gente fala de equação de primeiro grau, o que você não pode esquecer é isso daqui. Operação inversa, ok? E tudo bem, se você for operar desse jeito, não tem problema, você pular aquela passagem. É claro que precisamos ganhar tempo, automatizar isso daqui, mas é uma palavra que você muda. Ao invés de colocar passa para lá como menos, é passa para lá como subtração. E eu vou dizer para vocês daqui 2 itens por que que é importante fazer desse jeito. Então, próximo item. Vou fazer de uma maneira mais rápida. Na verdade, eu vou fazer dos dois jeitos, ok? Então, se eu estivesse subtraindo 2, qual que é a operação inversa da subtração? Se a operação inversa da adição é a subtração, acontece a mesma coisa. A operação inversa da subtração é a adição. E por se tratar de uma igualdade, que eu estou colocando aqui em amarelo, podemos sinalizar que esse menos 2 com esse mais 2, que são números opostos, eles já se anulam. Isso daqui vai dar 7. Isso aqui é muito importante você ter em mente, ok? Bom, método prático. Você está vendo que é a mesma quantidade, inclusive, de passagens que vocês podem fazer? Mas a ideia é, se você tem isso daqui, operação inversa da subtração é a adição. Deixa eu só mudar essa cor aqui. Ah, não, tá certo. A operação inversa da subtração é a adição. Então, de novo, basta você mudar no seu vocabulário, ao invés de dizer passa para lá como mais, é passa para lá, né, considerando o igual como referência, como adição. Pronto. E aí, você tem esse resultado. Solução que é 7. Ok? Bom, tá aqui como um todo. Próximo, que é, eu vou ter um extra aqui, mas a ideia é que toda vez que existe um número grudadinho numa letra, que a gente está trabalhando na equação como incógnita, e existe uma diferença entre incógnita e variável, mas não vem ao caso, mas em se tratando de equação, aqui a gente vai ter incógnita, ok? A incógnita é um valor a ser descoberto. Sempre vai existir uma multiplicação. Então, deixa eu sinalizar isso daqui para vocês. Existe aqui uma multiplicação. E qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão, em que representamos por fração. E por se tratar de uma igualdade, fazemos essa divisão de ambos os lados, ou seja, em ambos os membros. 2 dividido por 2 dá 1, mas podemos sinalizar dessa maneira. Ou seja, vocês estão acostumados a pular essa passagem aqui. Lembrando que, tecnicamente, existe essa regra de sinal, o número menos na divisão ou multiplicação com um número negativo, né, com um número positivo, vai resultar em um número negativo. 6 dividido por 2 resulta em 3. Não podemos esquecer do conjunto solução. Deixa eu colocar o meu extra aqui do lado. Método prático para vocês. Eu tenho 2x menos 6.
sinaliza que existe uma multiplicação. Então, se esse número 2 ele está multiplicando, operação inversa da multiplicação é a divisão, em que representamos utilizando o que? Nada mais, nada menos do que a divisão, que é representada por uma fração, ok? Então, ficaria desse jeito e de um jeito mais prático. Já coloquei aqui os resultados para vocês. E o extra, em que a grande maioria de vocês deve sim cometer esse tipo de erro, eu digo isso baseado na minha experiência como professor dos meus alunos, é essa situação aqui. Quando você tem coisas como menos 2x igual, sei lá, vamos colocar 4. É um erro se você faz isso daqui, ó. Deixa eu já sinalizar, depois eu sinalizo que isso daqui vai estar errado. Algumas pessoas, elas pensam, o número está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. E fazem isso daqui, ó. Isso aqui é muito errado. Elas até operam com a divisão, né, em forma de fração, mas isso daqui está completamente errado. Então, elas até sinalizam, né? Olha que legal, vai para o outro lado dividindo. Eu preciso melhorar isso daqui. Vai para o outro lado dividindo, ok. Só que o que elas fazem? Elas mudam o sinal. E aí, isso daqui está completamente errado. Eu não vou nem terminar isso daqui, ok? Porque esse extra está errado? Porque você está fazendo a operação inversa do número negativo, que é o número negativo 2, ou menos 2. Só que eu preciso, então, entender que esse menos 2, se fosse uma subtração, a operação inversa é adição. Mas, nesse caso, a operação que existe originalmente é uma multiplicação. E qual que é a operação inversa dessa multiplicação que está sinalizada aí? A operação inversa já sabemos que é a divisão. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Você vai dividir o número 4 pelo próprio número menos 2. E se você precisar, faz a regra de sinal. Mais com menos, na multiplicação e na divisão, vai dar menos. E 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, o resultado disso aqui é menos 2. E não pode esquecer do conjunto solução. Ok? Deixar assim bonitinho, caso vocês queiram pegar um print dessa tela. Deixa eu reduzir aqui o tamanho. Ok? E por último, é a operação inversa da divisão, que está sendo representada nesse caso por uma fração. Então, se tivermos isso daqui, a ideia é que você vai multiplicar. Então, assim, o número 4, ele está dividindo. E o que desfaz a divisão é a multiplicação. Ou seja, basta você multiplicar de ambos os lados por 4. Só que vimos que é possível sinalizar desse jeito, pois 4 dividido por 4 resulta em 1. Ok? Então, você aqui simplesmente chegaria que x igual a 48, fazendo solução 48. Ou pelo método prático, que provavelmente é o que vocês se identificam mais, estamos pensando que esse 4, por causa do traço da fração, ele está dividindo e precisamos fazer com que ele
atue como operação inversa. E a operação inversa da divisão nada mais é do que a multiplicação. Ou seja, esse 4 passa multiplicando. E se fosse um número negativo, ele não mudaria o sinal, ok? Ele muda a operação. Então, entendam que aqui se trata de como você vai falar sobre essas operações, sobre esses passos. Então, esqueça, corte do seu vocabulário. Isso de passa para lá menos, passa para lá mais. Não, é operação inversa, ok? Esse é o segredo da equação. Essa dica ela é infalível, inclusive ela vai te ajudar quando você estiver trabalhando com equações mais elaboradas, como equação trigonométrica, equação modular, equação de segundo grau, equação exponencial logarítmica, enfim, qualquer tipo de equação, esse é o princípio. Tudo bem? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, se você curtiu, pô, não curte aqui não, apenas curte clicando aí no botão, porque eu preciso entender, o algoritmo precisa entender, o mundo precisa entender que você está curtindo esse conteúdo que eu estou produzindo para vocês. E não estou vendo nada com isso. Não custa nada para você clicar aí no botãozinho, ok? Eu não vou pedir para você se inscrever nesse canal, porque provavelmente você já deve ser inscrito, porque você também não deve estar perdendo tempo. Então, meu convite vai ser para assistir outro vídeo do canal, ok? Compartilha também com alguém, se você acredita que te ajudou. Deixa nos comentários alguma dúvida, se você já sabia disso daí, ou se você não sabia também, mas interaja comigo. É muito importante que eu, enquanto professor, saiba quem é o meu aluno que está aí do outro lado, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Terá mais vídeos, né? Existirão mais vídeos sobre esse assunto, porque é um assunto muito recorrente. Mas eu espero vê-los nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.